Vamos trazer a tua vontade, o teu poder, a tua palavra, Senhor, e nos purificar cada vez mais, nos tornando santos diante de ti. Assim te damos graças, Senhor, porque o Senhor ouve a voz do seu ungido, e o Senhor fala através do seu ungido, e o Senhor responde através do seu ungido. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, seja repreendido toda obra contrária, toda seta do mal, toda armadilha do inimigo, que nós possamos estar com os ouvidos atentos, corações receptivos, para receber de ti, meu Pai, as bênçãos celestiais que o Senhor prometeste. Assim te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria de estar mais uma vez na presença do Senhor para poder falar sobre a grandeza e o amor do nosso Senhor e nosso Deus. Antes da mensagem, como sempre, eu vou louvar o Senhor Jesus com um hino. Igual relâmpago que sai do Oriente, vai ao Ocidente, assim eu voltarei. O povo santo já me esperando está, ao paraíso comigo levarei. Alguém irá lembrar, talvez até chorar, é muito triste a decepção. Tanto que ouviu falar, mas não quis aceitar, agora é tarde para o perdão. É uma agitação e muitos gritarão, cadê meu filho lá no hospital? E na maternidade, menores de idade sumiram todos sem deixar sinal. Muitos em aflição, chorando correrão, no desespero invocam ao seu Deus. Não adianta mais, a terra não tem paz, porque Jesus já levou o que era seu. Lá no colégio então é grande a aflição, o professor não sabe onde ir. Chorando disse assim, tem compaixão de mim, os meus alunos sumiram e eu não vi. É uma agitação e muitos gritarão, cadê meu filho lá no hospital? E na maternidade, menores de idade sumiram todos sem deixar sinal. Enquanto isso lá no céu de gozo está o povo santo que saiu daqui, e todo sorridente a mesa à sua frente e o cordeiro para o servir. Não queres aceitar para no céu morar, não vai dizer que o convite eu não fiz. Jesus, o advogado, perdoa os seus pecados, mas amanhã será o seu juiz. É uma agitação e muitos gritarão, cadê meu filho lá no hospital? E na maternidade, menores de idade sumiram todos sem deixar sinal. Convido os irmãos para se ponhar de pé juntamente comigo e abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Nós vamos hoje entender um pouco do poder soberano de Deus, da resistência do homem e da obediência do homem, e como que este homem fez e ele superou tudo
o que provei contra ele, e Deus mostrou no final, que no começo de todas as consequências, de todas as acusações, Deus está contigo, não importa o que está acontecendo. No final você vai entender que tudo o que aconteceu era um propósito de Deus na sua vida, e você vai vencer. A palavra de Deus diz assim, Jó capítulo 1, verso 1. Havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal que seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Somente até aqui. Os irmãos podem tomar o assento? Esse livro de Jó, ele me traz uma reflexão um pouco sobre o meu passado. O que acontece? O inimigo, ele te promete algo, mas só que ele não é capaz de cumprir. Eu, lendo essa passagem de Jó, eu vejo que o que aconteceu, Deus, na verdade, ele tem um projeto para a sua vida. O inimigo, ele vai te rodear, ele vai cercar você o tempo todo, mas o que acontece? Ele não vai achar nada para poder te acusar. O que acontece? Nós vamos ver que Jó, o inimigo rodeou Jó. Nós vamos entender no verso a seguir, no verso 6, vai dizer assim, do capítulo 1, vai dizer assim: um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Deus, perante o Senhor, veio também Satanás. Satanás foi também se apresentar perante o Senhor nesse dia. Mas o que acontece? Deus pergunta a Satanás, de onde vens? Satanás disse a ele que estava dando uma volta na terra. Aí Deus agora começa a fazer testemunho e testificar da vida de Jó para Satanás. E pergunta a Satanás, você tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, e se desvia do mal. E Satanás não tinha nada para poder acusar Jó. Satanás não tinha nada para que pudesse apresentar para Deus erro em Jó. Mas o que aconteceu agora? Satanás agora começa a aproximar de Deus e fala para ele, mas também o Senhor dá tudo o que ele quer. O Senhor entregou tudo na mão dele, claro que ele não vai pecar contra ti. Mas se o Senhor retirar o que ele tem, eu te garanto que ele vai pecar contra ti, blasfemar-se na tua face, significa na sua frente, na sua presença. E Deus agora autoriza Satanás que entra na vida de Jó e tira tudo que Jó tinha. Só não toque na vida de Jó. E eu estava analisando, quando comecei a passar por uma decadência, eu contei esse testemunho aqui uma vez. Eu vou contar só uma parte pequena dele, porque ele engloba nesse contexto. Eu passava por um momento muito complicado na minha vida, quando eu comecei, a minha vida começou a acabar tudo. E um dia eu tinha tinha marcado com o terreiro, que eu estaria, numa quarta-feira, às 2 horas eu estaria lá. Eu ia fazer uma consulta, para que naquele mesmo dia à noite eu tinha que fazer um despacho, uma oferenda. E quando eu estou indo de uma loja para outra, eu passo justamente no terreiro de uma irmã. Olha como é que Deus trabalha. Eu passo no terreiro da irmã, e a irmã estava ali fora, naquela hora que eu estava passando. E ela me chama e fala para mim assim, vem aqui que eu preciso orar por você. Deus usou ela, ela me chamou e eu ouvi a voz de Deus e eu parei. Se eu não parasse e eu continuasse direto, hoje eu poderia não existir, não estar mais aqui. Ela me disse assim para mim, eu vi o espírito da morte te acompanhando e Deus pediu para que eu orasse por você. Aí eu desci, ela orou por mim, eu recebi a oração, mas para mim foi como não fosse nada, que naquela época o que eu tinha era raiva e ódio de crente. E eu fiquei até na outra loja, eu precisava naquele dia de fechar R$300 e estava findando o dia, chegando a hora de eu ir e eu não tinha ainda o valor. E eu falei, o que está acontecendo? Nunca me aconteceu isso, mas naquele dia não dava, não conseguia arrumar. Liguei no terreiro e falei para a mãe de santo, eu não consegui. Ela falou, venha, depois você me traz a diferença. Quando eu cheguei, que o Espírito desceu, eu falei para ele, está acontecendo isso, isso e isso. Ele falou para mim assim, agora você quer que eu resolva? Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada por você. O que acontece? A oração da irmã, naquele momento, antes de eu ir, ele impediu que o Satanás tivesse poder em minha vida. Deus usou eu para passar naquele lugar, naquela hora, colocou a irmã ali fora, naquele momento, para que ela me visse, e Deus usou ela para que me chamasse, e naquele momento, Deus repreendeu o espírito da morte, que realmente o inimigo queria te tragar a minha vida naquela tarde. Mas tudo foi repreendido. Mesmo assim, eu ainda fui no terreiro e fiz o despacho que era para ser feito. Mas nada aconteceu. As minhas situações começaram a piorar cada dia mais. E eu comecei a analisar, por que está me acontecendo isso? Voltei novamente e falei para ela, está acontecendo pior, está assim, assim, assim. O guia falou para mim, sabe o que vocês têm que fazer? Agora vai anoitecer, e essa noite você vai anoitecer e você não vai amanhecer, então dá no pé. E foi o que aconteceu, amanheci em Cuiabá e não amanheci em Cuiabá.
2 anos depois eu volto a Cuiabá e hoje eu estou aqui. Andei perseguido um tempão, sem ninguém saber, ninguém sabia que eu não havia contado para ninguém. Eu sentava, lembro que era de lá para cá, no 3º, 4º banco. Quando passou por esse corredor, ele estava com o microfone para trás, assim, bateu no meu ombro e falou para mim assim: todos aqueles que te cercaram, nenhum deles mais terá força contra ti. Significa, Deus havia tomado a frente do problema. E no dia seguinte, eu era recentemente, que eu estava na igreja, eu ia indo embora, passando em frente ao posto de saúde da Cidade Alta, ali tem uma faixa de pedestres. Quando eu fui para atravessar aquela faixa, uma caminhonete parou. Eu dei sinal para ela passar e dei sinal de luz que eu podia atravessar. Quando eu atravessei a faixa, quem que estava dentro da caminhonete? Um dos perseguidores meu. Eu parei do outro lado e falei assim: ele pode ter me visto, pode ter feito isso, ele pode virar a caminhonete lá atrás e voltar. E eu parei ali e fiquei olhando se ele ia voltar. E eu vi que ele foi embora. Quando eu chego, eu sento de novo no mesmo lugar. No dia seguinte, eu sentei ali. No final da mensagem, o pastor sobe de novo no mesmo rumo e falou para mim: aquele que queria te pegar à força, eu impedi que ele te visse naquele dia. Eu olhei aqui, eu levei um susto, eu não falei nada para ninguém. Aquilo aconteceu ontem, eu indo da igreja para casa. Como que o pastor já sabe? Mas Deus, Ele sabe do que vai acontecer antes de que a coisa aconteça com nós. E nós vamos entender no livro de Jó, que depois que Satanás, ele vai até Deus e fala para Deus: se tu tirasse o que ele tem, ele vai pecar, ele vai blasfemar contra ti na tua face. E Deus agora, conhecendo o coração de Jó, sabendo quem era Jó, Deus autoriza Satanás que entra. Agora então vai, Satanás, tira tudo que ele tem, só não toca na vida de Jó. E Jó agora, ele começa a perder. Ele recebe a notícia, perdeu os filhos. Ele recebe a notícia e começou a perder os bens. Mas Jó, a Bíblia vai revelar no capítulo 11: estende porém, agora Satanás fala com Deus: estende porém a mão. No versículo 11 do capítulo 1: estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não fará contra ti, que não pecará contra ti na tua face. E agora Satanás entra na vida de Jó e começa a trabalhar. Quando Satanás ele não consegue nada para acusar você perante Deus, agora ele vai e começa a falar o motivo. Ele só está te servindo por causa disso, daquilo e daquilo. Agora Deus permitiu que Satanás entrasse na vida de Jó e fizesse o que ele fez para provar para Satanás que Jó não dependia do que ele tinha para ser fiel e ser íntegro e correto a Deus. E com tudo isso nós vamos ver que Jó ele não pecou em momento algum, levantou palavras contra Deus de ofensa. Jó foi fiel mesmo durante as provações. Nós vamos revelar que Satanás agora ele comete a Jó de uma chaga maligna da planta dos pés à cabeça. A palavra de Deus ela revela que em todas essas aflições, a mulher de Jó, vendo aquela situação e vendo a paciência de Jó, ela aproxima de Jó e diz a ele: se tu ainda serves o seu Deus com sinceridade, você não é o mesmo homem íntegro diante? Faz o seguinte, agora amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó diz a ela: assim você fala como uma doida, como uma louca? Eu jamais amaldiçoarei meu Deus. Jó ele teve todo o período, ele teve toda a liberdade e chance para pecar contra Deus sobre a consequência que veio sobre ele. É na hora da adversidade que nós temos que erguer a cabeça e acreditar que lá na frente existe um Deus trabalhando por você. Ele permitiu que o diabo tirasse tudo de Jó, mas não permitiu que o diabo tirasse a vida de Jó, porque Deus tinha um plano na vida do Jó depois daquilo ali. Olha o que vai acontecer com o Jó agora. Jó agora ele começa, ele chega, ele tinha período para poder dar ibope e dar glória ao diabo. Fala assim: Deus me deu, o diabo tirou. Mas ele coloca Deus no começo, Deus no meio e Deus no fim. Ele disse: Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele coloca Deus no meio, no começo, no meio e no fim. A maioria das vezes nós começamos a perder alguma coisa. Nós falamos: Deus me deu, o diabo entrou na minha vida e destruiu tudo. Nós começamos a dar ibope e dar crédito para Satanás. Mas Jó, ele não deu crédito em momento nenhum para Satanás. Ele disse: Deus me deu, e o mesmo Deus que me deu tirou. Nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Nada que hoje a gente tem, nada que nós pisamos sobre ela hoje, no dia que nós partirmos desta vida, nada disso nós iremos levar. A palavra de Deus ela vai dizermos: eu tenho uma cruz para levar, cada um tem a sua. Às vezes a sua cruz é mais pesada do que a minha, dependendo do modo da circunstância da sua vida. A minha pode ser pior. Cada um de nós temos um problema que enfrentamos. Mas não importa o tamanho ou o peso, o importante é você erguer essa cruz e ir ao destino, ir ao ponto final, olhar para frente, olhar para Deus, aquele que entregou a cruz para você seguir. Ele está do seu lado, dizendo para você: se você cair, eu te levanto.
porque nós vamos analisar que Jesus, com a cruz que ele levou para morrer, sabendo que estava levando aquela cruz para morrer, sem necessidade nenhuma de ser morto por mim e por você, sendo que ele foi fiel ao Pai desde o começo até o fim, nada ele fez que ele poderia passar por aquilo ali. Mas ele passou por um momento de dor, momento de angústia, momentos de aflição por causa de nós que aqui estamos hoje. Olha só o que acontece, ele caiu, mas ele levantou, mas ele não desistiu e foi até o fim, morrendo por causa de nós. Não importa, um dos piores problemas que Satanás quer destruir e tirar de nós é a sua família. Vamos ver que Jó, ele era um homem íntegro, fiel a Deus, mas ele preservava a sua família. Jó tinha os seus filhos e os seus filhos faziam festas, eles se festejavam. E Jó oferecia holocausto a Deus pelos seus filhos. Eles poderão ter pecado, poderão ter cometido algum erro. Eu vou oferecer esse holocausto a Deus pela vida dos meus filhos. Jó, ele era um homem que se preocupava não somente com ele, e tanto ele tinha um amor pela família que ele tinha. Um dos problemas agora, não importa o tamanho do seu problema que você esteja enfrentando, o que importa é o tamanho do Deus que você tem para resolver o seu problema. Mas a maioria das vezes nós pegamos o nosso problema e colocamos diante, e colocamos na nossa frente e deixamos Deus para trás. Aí nós visamos os nossos problemas e não conseguimos olhar para Deus. Se você vai dirigir um carro, ele tem um pequeno retrovisor na frente aqui, você tem um espelho aqui na frente e o para-brisa bem maior. Aquilo ali é para você entender que a sua visão tem que ser maior para frente. Para trás você tem que olhar pouco, você tem pouca visão para trás e muita para frente. Então você tem que olhar para frente, aonde você está andando, e de vez em quando você olha para trás para ver o que está vindo atrás de você. Você tem que saber que atrás de você o que está vindo são seus inimigos, aqueles que te perseguem, que querem te destruir. Da mesma forma, o inimigo, ele não abre mão de mim, ele não abre mão de você. Analisando Jesus, quando esteve no deserto, ele foi tentado por 3 vezes. Satanás tentou ele a primeira vez, tentou a segunda vez, mas Satanás só retirou dele quando ele repreendeu Satanás e disse: afasta-te, Satanás. Aí Satanás retirou-se dele. Mas o que acontece? Se Jesus, ele não desistiu da primeira, não é eu e nem você que ele vai desistir pela primeira vez. Ele vai tentarmos com nós, para destruir a nossa vida até o final do nosso tempo. A palavra de Deus, ela vai dizer, nós vamos entender também, é possível suportar a cruz que você carrega? É possível você chegar ao final, aonde você tem que chegar? Se você esquecer, se você conseguir esquecer e desligar você, primeiramente, de você mesmo, que é muito difícil, que às vezes a gente está em algum canto, a gente quer focar em algo, mas a hora que a gente começa a focar naquilo ali, a gente começa a pensar em alguma coisa que a gente ouviu lá atrás, a gente começa a pensar em alguém que precisa falar com a gente, de algum compromisso que a gente tem para resolver, a gente começa a tirar a nossa mente daquilo que a gente quer fazer. Nós começamos a desviar, e às vezes até desistimos daquele propósito, porque começamos a deixar a nossa mente viajar por caminhos errados. Mas a hora que nós conseguimos desligar a nossa mente de tudo, e ligar a nossa mente somente naquilo que a gente quer, trazer a nossa mente para dentro do propósito que nós temos, com certeza as coisas vão começarem a aparecer. Às vezes na hora nós não conseguimos ver saída, porque é difícil a gente estar dentro do poço como José teve e a gente conseguir achar uma saída. É impossível você olhar, não tem ninguém aqui, quem que me jogou aqui foi os meus piores inimigos que me jogaram aqui dentro. Agora quem que vai vir me tirar daqui de dentro? E aqui se não aparecer ninguém eu vou morrer, porque eu não consigo sair. Quem me jogou aqui foi meus inimigos, aqui não é caminho que passa ninguém, eu estou totalmente abandonado, desprezado por todo mundo. Mas se você crê no Deus que você serve, Ele vai pegar o inimigo seu que te jogou lá dentro e vai usar Ele mesmo para ir lá e te tirar de volta. Foi assim que aconteceu com José. Nós vamos analisar também, aqueles que te desprezam, eles mesmos vão ver a hora que o Espírito Santo de Deus posar sobre você e ungir você e colocar você aonde Ele quer que você esteja. Se Deus escolheu você para ser rei, não importa quantas pessoas vai levantar contra você e dizer para você que você não vai conseguir chegar ali. O que importa é você ter certeza do propósito que Deus te deu. A promessa que Ele te fez vai se cumprir. E quando você está andando com o olho fixado em Deus, crendo no que Ele prometeu para você, as promessas dele estão de pé na sua vida. Mas a hora que você começa a desacreditar nas promessas, ela também começa a se distanciar de você. É a mesma maneira quando você começa a se aproximar de uma pessoa. Você começa a gostar de uma pessoa, você começa a se aproximar dela. Começa a aproximar daquela pessoa e falar para aquela pessoa o que você sente por ela, expressar para ela os seus sentimentos para aquela pessoa, para convencer também o seu sentimento para aquela pessoa, que ela começa a gostar de você também. É assim que acontece em qualquer um relacionamento. Quando começa, ele começa assim: olha a pessoa, você gosta, aí ela começa a aproximar,
devagarinho, e falando para aquela pessoa o que ela quer ouvir naquele momento, falando para aquela pessoa o seu sentimento por ela. Deus quer que você se aproxima dele também e conta para ele o seu sentimento por ele. O que você sente para ele agora, neste momento? É o momento de desligar-se de tudo e mostrar para ele qual é o seu sentimento por ele. Qual é a importância dele na sua vida? É tão fácil chegar perto de uma mulher chegar perto de um homem e falar: eu sinto isso por você, você é isso para mim, você é aquilo para mim, sem você eu não vivo. Mas para Deus ele não fala isso. A hora de falar para quem te deu a vida, para quem te mantém de pé, a grandeza, a importância dele na vida da gente, a gente não fala. Mas chega perto de uma pessoa e fala para ela assim: você é a minha vida. A pessoa às vezes nem nunca viu a gente, nunca nem sentou contigo numa mesa, nunca conversou com você 1 hora, 2 horas, mas Deus, ele está desde antes de você nascer, ele já te conhecia, ele já te chamava pelo seu nome, e a gente não dá esses valores a ele. E às vezes dedicamos tudo isso em pessoas que a gente mal conheceu e não sabe no futuro o que aquela pessoa vai trazer, o transtorno para a vida da gente. E nós sabemos que Deus, tudo que Ele quer para a gente é paz. Ele quer te reconstituir agora, neste momento, tudo aquilo que o diabo tem tirado de você. Às vezes tem levantado umas afrontas na sua vida, apresentado para Deus a sua gratidão, a sua lealdade a Ele, falado para Deus assim: olha, Ele só está de pé porque o Senhor tem mantido Ele assim, assim, assim. Aí às vezes o vento começa a soprar na sua vida e você não entende: meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu não estou fazendo nada de errado, porque o diabo foi lá fazer fofoca da sua vida e falou para Deus: se o Senhor mexer na vida dele, ele vai blasfemar contra ti, ele vai pecar. Aí Deus agora vai permitir Satanás: eu vou mostrar para você que ele não vai lá e tira. Aí você começa a perder coisa e não consegue entender o motivo. É Satanás querendo ver se no meio das dificuldades, se no meio das adversidades da vida, você vai blasfemar, se você vai escorregar, se você vai soltar da mão de Deus nesta hora. Ele coloca, vai lá, faz fofoca da sua vida, para Deus colocar você em prova, e depois ele sai de cena e fica assistindo você. Fica só te assistindo. Fala assim: você vai cair e eu vou aplaudir a sua queda. Ele fica olhando para você e olhando para Deus. Para você cair, ele chegar lá e falar para Deus: está vendo? Ele não suportou. Ele não te amava. Ele só amava você por interesse. Ele queria somente o que você tinha. É a mesma forma quando uma pessoa casa com a outra pelo que ela tem. A hora que ele começa a quebrar, a primeira coisa que ele perde é a pessoa que vivia com ele por aparência. E nós não podemos ter essa vida com Deus. Nós temos que ter uma vida mais íntegra, uma vida com Ele mais fiel, não pelo que Ele pode nos pôr, mas pelo que Ele é por nós. Analisando bem, você não tinha direito nem de ter nascido se não fosse a grande e infinita misericórdia de Deus. Que naquele dia que você foi gerado no ventre materno da tua mãe, quanto eu também, se não fosse a mão de Deus, o agir de Deus, da mesma maneira que nós não sabemos como que gera o osso no ventre, não sabemos também o caminho do vento, nós não conhecemos, nem conseguimos entender o plano de Deus para mim e nem para a sua vida. Mas desde a nossa geração, quando nós começamos a gerar no ventre de nossa mãe, Deus tinha um plano e um propósito para a sua vida. Ele sabia que hoje você estaria aqui. Mas se hoje você conseguir pegar a sua vida e esvaziar ela todinha, para você começar a encher ela agora do que Deus tem para você, eu te prometo uma coisa: você vai chegar na sua casa diferente, e você vai ter toda a autorização de Deus vindo do céu para poder pedir e Ele te responder. Às vezes Ele não te responde no momento que você pediu, porque Ele sabe que se Ele te dar a resposta que você quer agora, a resposta vai te machucar. Às vezes você conversa com a mulher, ela não te dá a resposta, ela fala assim: eu vou pensar. Ela poderia falar agora: não quero, ou quero, podia te responder, mas eu vou pensar. Ela já tem a resposta que não, mas ela sabe que se ela te falar não para você naquela hora, você vai ficar totalmente destruído. Então ela percebe, fala: eu vou pensar, mas não vou te dar nenhuma certeza. Eu vou pensar. Significa para você já ir saindo de cena automaticamente. Da mesma forma, Deus ainda não te deu a resposta do que você quer, porque se Ele te dar a resposta agora, a resposta vai te machucar muito, porque você espera somente o sim. Você não entrou pedir algo para Ele esperando Ele também te dizer o não. Mas a hora que você chegar: Senhor, estou te pedindo, mas a resposta que vem da parte do Senhor, sendo sim ou sendo não, ou sendo silêncio, eu vou receber. A hora que você entra com Ele para pedir algo para Ele com este propósito, você está pedindo de outra maneira. Agora é fácil para Ele te responder, mas agora que Ele sabe que você está pedindo ali, mas você não está preparado nem para o silêncio e nem para o não, Ele vai ficar silêncio, porque a resposta que Ele tem é não, e você quer o sim. Você não vai aceitar o não, Ele não vai te responder. Para que Ele vai te responder? Ou você pede algo para Ele, não precisa de você ir muito longe não. Você fala assim: eu quero pregar a sua palavra, e você não precisa de ir muito longe não. Você pode ir no Brasil mesmo, de Codó, no Maranhão. É um dos maiores, o maior lugar que tem o maior centro, o centro de macumbaria do Brasil. Eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero resgatar a alma que está presa no cativo, nas mãos de Satanás. Sai daqui de Mato Grosso, onde você está tranquilo, vai lá para Codó do Maranhão, vai pregar lá.
Eu quero ver se você realmente é uma pessoa que quer ganhar alma. Sai daqui, vai lá para Codó, vai pregar lá, aonde estão os maiores macumbeiros do Brasil, estão ali. Vai lá e chega perto dele e fala assim: Jesus te ama. Chegar e falar para mim me consertar, que Jesus me ama, isso e aquilo é muito fácil. Agora sai daqui, vai lá no seu superior, vai lá no prefeito da cidade, vai no governo do estado, no presidente da república, e fala para ele: Jesus, Deus manda te dizer isso, isso e isso. Fala para ele, pega essa palavra aqui e leva para ele. O nosso que nós temos agora, até que ele ouve a palavra de Deus. Mas vai no outro, o concorrente dele, fala para ele: a palavra de Deus é essa, Deus manda dizer isso aqui para você. Fala para ele, leve essa mensagem para ele. É muito fácil a gente falar para uma pessoa que não tem poder nenhum sobre a nossa vida, mas pessoas que realmente têm poder, que conseguem falar, se nós continuamos vivendo, ou se nós encerramos a nossa vida ali, aí a conversa começa a mudar de rumo. Mas se você tem certeza que a sua vida está na mão de Deus, se você morrer, você está salvo, você não tem medo dele. Porque se ele te matar, você não perdeu, você ganhou. Porque se você vivesse o amanhã, você poderia perder a sua salvação. Mas você morreu hoje, então a sua salvação ela foi entregue nas suas mãos, porque você partiu com Deus e a sua vida está com Ele. A última mensagem que eu quero ler, ela fica no capítulo 2, no verso 7 de Jó, que diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó tumores malignos das plantas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se na cinza, tomou-se um caco para se com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda serve a teu Deus com integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Mas ele lhe respondeu a ela: como uma louca, como uma doida fala a ti, recebo o bem de Deus e não posso receber o mal? Então Jó, com tudo isso, não pecou com os seus lábios. Jó, com tudo isso que aconteceu, ele foi fiel. Com tudo isso que aconteceu com ele, ele agradeceu a Deus no meio da dificuldade. É nessa hora que eu quero ver, a hora que tudo está dando certo para você, o rio correndo, tudo normal, está tudo bom. Mas a hora que Deus pega você e fala: você vai ter que nadar agora contra a correnteza. Agora eu quero ver você dar glória. Se você voltar para trás, o bicho te pega. E a sua solução agora é nadar contra a correnteza. Para trás você não pode mais voltar. Para trás tem uns obstáculos que vai te pegar. Se você voltar, vai ser pior do que você ir. Aí agora eu quero ver você dar glória. Mas Jó, no meio de todo esse problema, ele glorificou e exaltou a Deus. E depois Deus reconstituiu a Jó em dobro tudo quanto ele havia perdido. Por causa do quê? Por causa da sua fidelidade, por causa da sua lealdade. E Jó não pecou contra Deus durante as suas provações. Se você hoje passa por prova, ergue a tua cabeça, acredita que quem te colocou na prova é fiel e justo para te tirar dela. E se você está sendo fiel a Deus na prova, acredite que a sua bênção está chegando, é só tomar posse. Assim, agradeça essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quantos podem